Oi amigos, estamos aqui com mais um vídeo do Papo de Player e hoje nós vamos aprender sobre Rigid Body. O que é Rigid Body, para que ele serve, como a gente vai colocar isso nos objetos. O Rigid Body é muito importante quando a gente vai trabalhar com física, a gravidade, o pulo do personagem, também para summonar alguns objetos, a gente também utiliza o Rigid Body, utiliza para muita coisa, então é importante você aprender alguns conceitos. Eu tô fazendo igual eu fiz com os outros vídeos, eu apresento uma coisa nova e depois a gente coloca em prática, a gente faz no código, porque acho legal esse modo de aprender, porque você não vai logo fazendo os códigos e sem saber o que está digitando, né? Esse é o grande problema de quando a gente está começando. Então, hoje nós vamos aprender sobre este componente que é muito importante para fazer as mecânicas do nosso jogo. Então, vamos lá! Bom, eu sou o Renan Silva e esse aqui é o canal Papo de Player. Se você ainda não é inscrito, te convido a fazer parte aqui do canal. É importante que até o final do vídeo você deixe seu feedback dizendo se gostou do vídeo ou deixando o seu like. Lembrando que é muito importante para um canal esse tipo de avaliação, então eu peço a sua colaboração. Então, vamos começar. Bom, não sei se vocês lembram, eu estou aqui com o projeto do jogo do ratão. Depois nós vamos falar mais dele aqui, mas vamos manter o foco aqui no Rigid Body e também eu vou falar um pouquinho sobre colisores. Que os dois assuntos eles estão bem ligados, eles trabalham juntos. Vou fazer um vídeo depois só sobre colisores, que é muito importante também, né, para o jogo funcionar. Eu tenho aqui um objeto que é o player, né, o ratinho. Ele já tem aqui um colisor, né, tem bastante coisa aqui, não se preocupa com isso. E ele tem aqui um Box Collider 2D, ou seja, um colisor em forma de box, né, uma caixa, e um Rigid Body 2D. Primeiro eu vou dar play para a gente ver como está o comportamento desses objetos, depois a gente volta para falar dos componentes. Pronto, ó, aqui eu tô com o personagem, ele está se movendo, bonitinho, tá? E aí, ó, quando eu passo em cima da caixa, ele ignora, né, totalmente. Aqui também, aqui eu não coloquei nenhum colisor. Então o que a gente tem que fazer é dizer para o jogo que essa caixa aí vai colidir com os personagens. E aí é fácil, você seleciona o item, vem no Inspector, Add Component e aí você vai pesquisar aqui Box Collider. Na verdade, pesquisa Collider. Quando você pesquisa Collider, você vê vários. Olha só que legal. Box Collider 2D, tem a cápsula, tem um círculo, aí mais embaixo, né, que é para o 3D, vai ter a esfera. Então perceba que para o jogo 2D você vai utilizar todos os colliders 2D. Então, ó, tem o box, cápsula, círculo, composite, que aí você pode fazer algumas coisinhas, vamos falar futuramente. Tem o edge, tem o polígono e tem o tile map. Como eu estou falando de uma caixa aqui, então eu vou colocar o Box Collider 2D. E agora, se você modificar aqui, é porque ele é verde, às vezes você não consegue visualizar, tá? Mas quando você clica nele e modifica com algum valor aqui, só para você ver, ó, você consegue aqui modificar o tamanho desse colisor e também modificar a posição do colisor, né, que aqui vai ser o centro deste colisor, né, que você está configurando aqui, o offset. Então eu sei que quando eu coloco aqui o Box Collider, vai estar aqui o tamanho certinho já, ele está aqui, e quando eu der play, o personagem agora ele vai colidir com o box, não vai conseguir passar. Ó, aconteceu até uma coisinha legal que a gente vai falar já já o que é, tá? O personagem rotacionou ali. Ok, mas para isso acontecer, o meu personagem ele também precisa ter um Box Collider 2D. Isso porque eu tô considerando que um box é o suficiente para ele, tá bom? Aqui eu tô considerando que o box vai atender o que eu desejo fazer no meu jogo. Mas eu vou tirar aqui, vou remover também aqui o Rigid Body e deixa eu ver o que vai acontecer. Ó. Pronto, então não basta só um objeto ter um colisor. Agora eu vou deixar um colisor tanto aqui no box quanto aqui no player. Eu vou dar play e lá também não acontece nada. Ou seja, a gente precisa de um colisor nos dois objetos que vão se encontrar e também o Rigid Body no nosso player. Beleza, falamos o suficiente para esse vídeo aqui sobre colisores. Vamos falar mais, esse é um assunto muito grande, eu não quero lotar esse vídeo aqui de informação. Agora vamos falar um pouquinho do Rigid Body, que também não vamos falar tudo. Conforme os vídeos vão passando, a gente vai apresentando mais informações para o Rigid Body, que nada mais é do que o corpo rígido. Você está dizendo que aquele objeto tem um corpo rígido. Então o que é, né, o Rigid Body? Ele vai colocar física no seu objeto. Sim, ele vai colocar gravidade, vai colocar resistência no seu objeto, vai controlar a rotação do seu objeto, então é tudo aquilo que envolve física. Nós temos três opções aqui, ó, Body Type. Tem o Dynamic, tem o Kinematic e tem o Static. O último é o mais simples. O Static é um objeto estático. Lembra lá no Construct que a gente dizia que um objeto era imóvel?
é basicamente isso. Ele começa aqui no Dynamic, quando você muda para Static, todas aquelas opções de um corpo que se move ou que vai sofrer muita influência de outros objetos, some tudo. Então, se você quer colocar um corpo rígido, por exemplo, em uma parede, um objeto, então, Static. Muito fácil essa. Vou voltar aqui no Kinematic. O Kinematic, a gente vê que tem algumas opções e o Dynamic tem mais ainda, ou seja, o Dynamic é aquele tipo de objeto em que você vai configurar mais, onde mais forças vão ser aplicadas em cima desse objeto. Então, nesse vídeo eu vou falar algumas opções aqui e aí já dá para você começar a criar, pensar em algumas mecânicas, montar a sua fase com suas plataformas, com seus colisores, tipo paredes, etc. Isso daqui vai ajudar muito. E aí, legal, o meu tá em Dynamic, Material, não se preocupe ainda, não vamos falar nesse vídeo sobre Physics Material. Isso daqui tá um pouco relacionado com colisão entre objetos, como os objetos vão se comportar quando eles colidem. Isso daqui fica para um outro vídeo. Eu estou dizendo aqui que a massa do meu objeto, pense em massa mesmo, em peso, é 1. A escala da gravidade também é 1. Quando eu der play, olha só, meu objeto desceu, a gravidade atuou nesse objeto. Tanto é que se eu colocar aqui 0, ou seja, gravidade 0, nada acontece com ele. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 0,2, né, da gravidade, der play, ele vai caindo, vai acelerando, mas com um pouquinho mais devagar. Isso aqui é legal, se eu colocar a gravidade no valor negativo, -1, por exemplo, o objeto ele sobe. Só que ali em cima tem um colisor, então ele não passou, mas ele subiu ali. Então você vai controlar aqui como a gravidade vai atuar no seu objeto. Então a gente já sabe disso. Se eu não quiser que isso aqui aconteça, eu também posso desmarcar aqui, por exemplo, vou colocar o normal, vou colocar o 1, né? E a gente sabe que ele vai cair, mas se eu desmarcar aqui, ele não vai simular, tá? Ele não vai simular essa força da gravidade no objeto. Então olha o que eu fiz aqui então. Eu coloquei a gravidade 0 agora. E a gente viu ali no início que quando eu encosto, ó, em alguns objetos, o personagem ele rotaciona. Olha que doideira. Isso acontece bastante quando eu comecei a programar, eu sofria muito com isso daqui, não sabia o que era, mas é fácil resolver. Dependendo do que você está programando, você quer que objetos rotacionem, tá? Mas nesse caso é o nosso player, então não é muito legal que aconteça. Para resolver isso, você vem aqui em Constraints e aqui tem essas opções maravilhosas aqui, que é Freeze Position e Freeze Rotation. Os nomes já estão dizendo o que vai acontecer, você só vai escolher em qual eixo você quer que isso aconteça ou não. Ou seja, vamos freezar, ou seja, vamos congelar a rotação no eixo Z. Então vou marcar aqui, vou dar play. Pronto, agora o personagem ele encosta, ele não está mais rotacionando, tá vendo? Girando. Isso ajuda bastante. E aí, algo bem legal que você pode criar um novo mundo, por exemplo, você quer fazer um jogo que é na Lua, ou em outro planeta, ou no espaço, você pode controlar a gravidade do seu projeto. Então aqui, ó, em Edit, você vai em Project Settings. Além de, tem várias coisas que você pode colocar aqui, material padrão, né, Physics Material, que eu falei antes, tem aqui velocidade de interações, tem várias configurações aqui, mas a primeira ó, é Gravity, gravidade em X, em Y, no caso, a normal atua em Y. Se, por exemplo, você colocar aqui positivo, vou fechar. Deixa eu ver, vou colocar 1, né? Que vem o padrão, ele vem 1. Então, ele começa jogando o personagem para baixo. Agora, ele começa jogando o personagem para cima. A aceleração da gravidade agora está positiva. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 0,2. Ó. Tá, mas não esquece de voltar lá, caso você queira botar o normal. Vou colocar negativo. 9,81, vou fechar de novo. E nós temos aqui o Kinematic. E o Kinematic ele vai conseguir atuar em outros corpos. Por exemplo, eu vou vir aqui no Box e vou adicionar um Rigid Body 2D nele também. Nesse aqui eu vou deixar Dynamic, força da gravidade vou tirar aqui. E não vou frisar nada não, vou deixar ali mesmo. Vou dar Play, lembrando que o player está Kinematic. Agora eu consigo atuar nesse cara aqui. Consigo aplicar uma força nesse objeto. E aí ele está rotacionando, né? Porque eu não frisei nada ali no box. Agora eu vou clicar no box, eu vou frisar a rotação e vou frisar também, olha só, o eixo X. E vou dar play. E aí, ó, eu encosto, o box ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu frisei. Ele só consegue ir para cima e para baixo.
Então, como eu disse, não vou falar tudo, não deu pra falar tudo de Rigid Body nesse vídeo, não quero deixar esse vídeo chato e muito longo, mas fique sabendo que ainda tem mais coisas, eu não falei de algumas opções que tem ali, e também tem mais coisas pra falar sobre colisores, tá bom? Se você quiser adiantar o estudo, procurar na internet, fique à vontade, mas futuramente teremos um outro vídeo falando mais sobre Rigid Body e colisores. Viu que tem algumas diferenças aí do Rigid Body, a gente vai utilizar ele para fazer muita coisa, como eu disse lá no início, então é importante saber, é importante conhecer os componentes nesses elementos que a Unity oferece pra gente, porque facilita muita coisa, no decorrer dos vídeos você vai perceber isso. Então é isso, não esqueça de deixar o seu apoio aqui para o Papo de Player, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e valeu!